Então, meus pequenos lindos, continuando nossa aulinha de hoje, né, de quarta-feira, quando nós iremos para as ciências falar sobre os animais invertebrados. Nós já demos algumas pinceladas nesse conteúdo, que nós falamos que os animais invertebrados são aqueles que não possuem coluna vertebral. Alguns têm o exoesqueleto. O que é isso? É a parte dura, né? Aquela parte dura do corpo do lado de fora. Eles não têm esqueleto, como as baratas. As baratas, quando você bate em cima dela, né? Que você mata, ela faz um estalozinho. Treco. É porque a casca dela, a parte de fora, que sustenta, né? Os seus órgãos internos, ela é dura. Aí a gente chama de exoesqueleto. É o esqueleto do lado de fora, né? Vocês, assim, a gente... Não, no livro de vocês não está explicando sobre isso, mas a tia está falando logo, dando logo essas dicas para que vocês, né, adquiram conhecimento antes do tempo. Quando alguém falar, você já sabe o que é um exoesqueleto. O escorpião também. O escorpião, se você pega aí um escorpião morto, né? Não pode pegar nele vivo porque ele pica. Quando você passar o dedo em cima dele, você vai ver que ele, né, a parte dele é dura, né? Dura em cima. Mas se você abrir, você vai ver que não tem nada dentro, somente alguma coisa pastosa por dentro dele, não é isso? Então, o esqueleto dele é do lado de fora, ou seja, a parte de fora que sustenta os seus órgãos internos, né? A sua parte interna é dura, por isso que é chamado de exoesqueleto, é o esqueleto do lado de fora. Nosso esqueleto, né, o nosso crânio, nossos ossos, todos são do lado de dentro, a gente não consegue ver, a gente sabe que é duro porque a gente consegue pegar, né, a gente consegue tocar, tá bom? Então, nós iremos falar sobre os animais invertebrados, que são aqueles que não possuem coluna vertebral e nem crânio, tá bom? Não possuem coluna vertebral e nem crânio, tá? Então, vamos lá. Então, os animais invertebrados são aqueles que não possuem coluna vertebral, sublinha esse aqui, viu? Nem outros ossos, tá? Fazem parte desse grupo os vermes, os animais de corpo mole, protegidos ou não por concha, viu? Os insetos, os crustáceos, os aracnídeos, animais marinhos de corpo espinhosos, tá bom? Então, vamos ver, sublinha aí, ó. Os vermes, que fazem parte desses, os animais de corpo mole, protegidos ou não por conchas, né? Que são os caramujos, os caracóis, né? Os insetos e crustáceos. Os aracnídeos, que é o caso das aranhas, os animais, né, que possuem 8 patas. Os animais marinhos de corpo espinhosos, que é o caso do ouriço do mar. Que é uma bolinha cheia de espinhozinhos. Acho que quem assiste Bob Esponja já viu, né? Aquelas bolinhas cheias de espinho, que é o ouriço, tá? Existem milhares de tipos de invertebrados, de diferentes formas e tamanhos. Os animais invertebrados são maiores, né? Existem mais animais invertebrados, mais espécies de animais invertebrados do que os vertebrados, do que aqueles que possuem coluna vertebral. Vamos continuar. Os invertebrados terrestres podem viver em matas, desertos e muitos outros ambientes. Também existem aqueles invertebrados que vivem enterrados dentro do solo, como as minhocas, né? Ou embaixo de pedras, como o tatuzinho de quintal, que é aquela bichinha que parece uma joaninha, né? Para encontrar alimento no ambiente terrestre, os invertebrados usam diferentes maneiras de locomoção. Alguns rastejam, como as lesmas, outros têm pernas e andam, como as formigas e as aranhas, né? Existem ainda aqueles que voam, como as borboletas, gafanhotos, mosquitos, né? Baratas e etc. Estes pertencem ao grupo dos insetos, viu? Então, estes são os insetos. Quem são os insetos, né? Os que andam embaixo da terra, as minhocas, formigas, aranhas, viu? Que são os únicos invertebrados dotados de asas capazes de voar, né? Gafanhoto, né? Mosquito, barata, os cascudinhos que voam à noite, né? Nas lâmpadas, por aí vai.
Muitos invertebrados vivem em ambientes aquáticos de água doce ou salgada, né? De água doce de rios, de lagos, de mares, de rios, de lagos, né? De açudes, e o salgada que são dos mares e oceanos. Os que vivem em ambientes de água doce são encontrados em rios, lagos e represas. A gente acabou de falar, né? Alguns insetos são muito úteis para o homem, como por exemplo as abelhas, que nos dão mel, e as joaninhas, que comem os pulgões, né? Aquelas pulgas, aqueles mofos que dá nas plantas, aquele mofinho branco ou preto, né? Prejudicando o crescimento das plantas, porque as joaninhas, aqueles bichinhos bonitinhos, né? Aqueles cascudinhos bonitinhos, eles fazem esse processo, né? Natural de dedetização, que eles comem, né, os pulgões ou os fungos, né, que infestam as plantas, as folhas das plantas, que prejudicam elas de crescer e darem bons frutos, tá bom, meus amores? Vamos lá, continuando, próxima página. Conheça alguns grupos de invertebrados. Nós também temos 5 grupos. São os anelídeos, os artrópodes, os quinidários, moluscos e equinodermos. Viu? Os anelídeos, né? O nome já diz, anelídeos vem da palavra anel, tá bom? Tem o corpo formado por anéis musculares, né? Como as minhocas. Não possuem esqueleto algum. A minhoca é um exemplo de anelídeo, né? Seu corpo é todo, parece assim que tem um monte de anelzinho em volta, né, do seu corpo. Os artrópodes, né? Os artrópodes são animais que têm características de ter exoesqueleto. Olha só, né? O que é isso? É um esqueleto deles é externo, né? Como a tia falou aqui, ó, que é do lado de fora, tá bom? Como é o caso do caranguejo, do escorpião. Tais seres vivos possuem o corpo coberto por uma carapaça bem resistente, que confere proteção e maior facilidade de movimento, né? Então, tanto o caranguejo, siri, né? Como a tia falou, a barata, o escorpião, que tem a parte de fora dura, é chamado de exoesqueleto. É o esqueleto externo, o esqueleto que está fora, né? Na superfície, tá bom? Então, artrópodes, por causa da quantidade de pernas. 8 pernas, 8 patas, viu? De 6 a 8 patas, são os artrópodes, tá bom? Veja alguns exemplos de crustáceos. Crustáceos são aqueles que vivem no mar, tá bom, meus amores? Os crustáceos, né, ou na maior parte, né, os crustáceos não só no mar, mas também em água doce, né, mas a maioria deles é encontrada no mar. Quinidários. O que são os quinidários? Quinidários, fala assim mesmo? Sim. O nome é porque o C tem som de K, tá bom? Quinidários, nessa palavra. Animais aquáticos, na maioria marinhos, estão vendo como a tia falou? Que deixam quando, né? Que queimam quando são tocados. Ou seja, são o caso da água viva, né? Muitos são fixos, né? Ou seja, eles não saem do lugar. Outros não movendo-se livremente em seu habitat. Algumas espécies não têm nenhum esqueleto, como a água-viva, a gente acabou de falar, né? Então, a água-viva é um quinidário, que é isso, que são aqueles que queimam, né? Os quinidários são os animais que queimam quando são tocados. Né? Isso, muito dele pode até matar, viu? Outros constroem esqueletos calcários que formam os corais, né? A gente vai acabar de falar sobre isso. Então, os corais, que são aquelas pedrinhas, aquelas rochas, né? Ele é formado por quinidários, viu? Alguns tipos de serizinhos que vivem dentro do mar, viu? Os corais é um exemplo também dos quinidários, tá bom? Porque alguns desses corais, quando você pisa ou quando você toca, né, ele queima e muitos deles são venenosos. Os moluscos que vem da palavra mole, tá bom? São aqueles animais que possuem o corpo mole, viu? Podendo ter concha interna, e há os que não têm concha alguma. Os que têm concha, como o caracol, né, o caramujo, e os que não têm concha, o polvo, viu? Aquele outro que tem a cabeçona bem grandona, que eu não tô lembrado o nome dele, que não é água-viva, mas é um molusco também, viu?
Então, vamos lá. Os equinodermos, né? Os equinodermos, né? Os esqueletos, né? Os equinodermos têm um esqueleto interno. A pele está sobre o seu esqueleto e é muito fina. Vivem exclusivamente em um mesmo tipo de ambiente, o mar. Equinodermos, que vem do mar. Dermos quer dizer pele, tá bom? A pele está sobre o esqueleto. Como nós. Só que o esqueleto dele não é de osso, tá bom? É uma parte mais dura, como o siri, por exemplo. O nome desses animais tem significado de pele com espinhos, viu, meus amores? Então, é o caso desse bichinho aqui que a tia falou ainda agora, até esqueci o nome agora, do ouriço, o ouriço do mar, viu? Então, ele tem a pele, né, com espinhos, os equinodermos, né, significa pele com espinhos, tá bom, meus amores? Então, é um conteúdo bem interessante, não é? Conteúdo bem informativo, pequeno, mas bastante informativo. Tem bastante informações que vocês podem, né, adquirir, né? Então, agora vocês irão fazer as atividades da página 138 e 139. Beijo para vocês e até já. Tchau!